Se eu subir ao céu, lá o Senhor está. Ou seja, aonde nós formos, o Senhor está. Se eu descer nas profundezas do abismo, até lá o Senhor vai o quê? Me alcançar. Se eu pegar as almas, das almas e até a profundeza do mar, até ali, a mão do Senhor, ela vai me alcançar. Porque o Senhor, Ele conhece o nosso deitar e o nosso levantar. Antes que houvesse pensamento ou palavras, o Senhor já sabia o que nós estávamos pensando. Porque os nossos pensamentos chegam a Ele como palavras. Mas entenda que Davi, por um momento, e este é o erro do homem, por um momento, ele pensar que ele está mentindo para Deus ou enganando o Senhor. Achar que ele pode fazer o que ele quiser, o que ele se achar que é certo, porque não tem ninguém olhando. E não vai ter ninguém para cobrar. Mas nós sabemos que o nosso Deus, Ele conhece tudo. Aleluia! Davi, ele conseguiu esconder de um monte de gente. Mas sabe de que ele não conseguiu esconder? De Deus. Maravilhoso é o Senhor. Glória a Deus. Agora faça uma reflexão. Que vantagem tem o homem de errar ou falhar e esconder das pessoas, se ele não consegue esconder de Deus? Que vantagem que isso vai ter? Vai ter alguma vantagem? Não. Porque se nós estamos aqui, é porque nós queremos ser salvos. E o único que pode nos dar a salvação não são pessoas, é o Senhor. É por isso que eu gosto muito daquele versículo que diz: que proveito há para o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. E aqui se encaixa bem sobre Davi. Sabe quando isso acontece? É quando eu quero encobrir as minhas falhas para agradar pessoas e para demonstrar que está tudo bem. Eita Deus, aleluia! Mas só que só eu e Deus sabe que eu errei, mas eu não confessei. Eu tentei encobrir. Eu vou estar ganhando pessoas, eu vou estar ganhando aplausos, eu vou estar juntando multidões, mas eu vou estar perdendo aquilo que é mais importante, que é a minha salvação. Enquanto Davi achava que estava encoberto, ele permanecia normal. Mas um dia, Deus ele levanta um profeta chamado Natan e diz: vai até o rei, mostra para ele que aquilo que ele fez, eu vi. Mostra para ele que aquilo que ele cometeu, eu vi. Enquanto Davi achava que tinha encoberto, que ninguém tinha visto, ele estava bem, mas o dia que o profeta chegou e falou para ele todos os seus erros, então ele começou a ver e a refletir aquilo que ele havia refletido. E então ele escreve esses salmos, que é um salmos do que? De arrependimento. A qual nós vemos que ele diz: porque eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Ou seja, ele estava dizendo: eu conheço
Esse muitas vezes é o primeiro passo para nós conseguirmos construir uma vida com Deus. É reconhecermos as nossas transgressões e reconhecermos os nossos pecados. Vem através do que? Do reconhecimento. É eu confessar que eu falhei, que eu errei. Então entenda que Davi, depois de ouvir aquilo que ele faz, ele vai buscar ao Senhor, ele vai abrir o seu coração diante de Deus e vai dizer: Senhor, eu conheço o meu pecado, eu sei qual é as minhas transgressões, e o meu pecado, ele está sempre diante de mim. Sabe qual era a maior dificuldade que Davi estava dizendo para Deus? É que todas as vezes que ele olhasse para a sua esposa, ele ia entender que para aquele relacionamento ter sido formado, ele precisou cometer um assassinato. Então ele estava dizendo: todas as vezes que eu olhar o meu pecado, ele vai estar diante de mim, me confrontando. E entenda que se nós queremos buscar mudança e transformação e termos uma vida com Deus, o nosso pecado, ele vai estar diante de nós todos os dias, nos confrontando. E todos os dias eu vou ter que olhar para Ele e dizer: eu não quero voltar mais para lá. Eu não quero mais voltar para este pecado. E quando eu estava lendo, eu entendi algo importante. Sabe qual é? É que quando Caim ele foi matar Abel, Deus aparece para ele e diz assim: Caim, se procederes bem, serás aceito. Mas se procederes mal, o pecado jaz à porta. Mas sobre ele deves dominar. Então entenda que aqui o Senhor, ele conversa com Caim. E antes dele errar e dizer: o pecado, ele está aí para te derrubar, para te escravar, para te colocar lá embaixo. Mas é você que deve dominar sobre ele. Ele vai estar diante de você todos os dias. E quem tem que dizer não para ele não é o Senhor. Quem tem que dizer não para ele somos nós. E aí que mora a dificuldade. Sabe por quê? Porque muitas vezes queremos que as outras pessoas falem não. Ou em alguns momentos, sabe o que fazemos? Dizemos: eu errei porque você não me ajudou. Eu falhei porque você não estendeu as mãos. Eu fiz aqui errado porque você... Tentamos transferir. Mas a Bíblia diz unicamente: é você que deve dominar sobre ele. Então entenda que o Davi, ele estava dizendo é que ele fez tudo aquilo, ele se arrependeu, ele pediu perdão, mas ele ia ter que conviver com aquilo. E muitas vezes o sentimento de culpa, ele tenta escravizar o homem. Por quê? Porque o inimigo usa aquilo que praticamos, porque ele é o nosso acusador. E depois ele vai tentar nos fazer sentir culpado daquilo que fazemos. E sabe o que ele vai tentar fazer? Dizer: para você não tem mais jeito. Não, para você
você não tem mais solução. Você não muda, você não anda do mesmo jeito, você continua caindo, você continua errando. O inimigo ele vem para tentar nos acusar. Eu entendo que quando Davi ele diz que o pecado dele está diante dele, está diante de mim, é porque ele sabia que ele iria ter que conviver com aquilo todos os dias da sua vida. É por isso que muitas vezes quando nós erramos, o Senhor perdoa. Mas todo pecado, ele deixa uma cicatriz. Todo pecado, ele abre uma ferida. E muitas vezes, o Senhor nos perdoa, sim, porque se arrependemos, de coração estamos perdoados. Davi se arrependeu, aqui é uma oração de arrependimento. Mas só que a consequência já estava na vida dele. A consequência, a colheita, já estava com ele. Então Davi ele está dizendo que o meu pecado está sempre diante de mim, sempre. Eu vou olhar. Mas entenda uma coisa, que a partir daquele dia, Davi ele começou a lutar contra aquilo. E dizer, o pecado não vai mais me vencer. Mas é eu que vou vencer. Porque muitas vezes o pecado ele vem disfarçado com alguns sentimentos. Sentimentos de culpa, sentimento de rejeição, sentimento de insegurança. Mas é eu que tenho que dizer não. O Senhor me chamou, o Senhor me escolheu, e nada eu escondo diante de Deus. E eu quero permanecer assim. Então Davi, a partir daquele momento, ele tomou uma escolha. Que ele não iria mais errar. Mas ele ia conviver com aquilo. Sabe por quê? Porque a consequência do erro dele foi que a espada não iria se apartar da casa dele. Então entenda uma coisa, não existe pecadinho e nem pecadão. Pecado é tudo igual para Deus. Você pecou, você está condenado ao inferno. Mas só que na hora que nós vamos colher, a colheita é diferente. A colheita é diferente. A consequência da colheita é diferente. E a colheita de Davi, por causa do seu erro, foi: a espada nunca vai se apartar da sua casa. E dali para frente, a casa e a família de Davi parece que virou de ponta cabeça. Consequência do que? De um ato que ele fez. Então entenda uma coisa, se nós plantamos, nós vamos colher. E para nós não continuarmos colhendo todos os dias, temos que lutar contra o pecado, contra o desejo, dizer não. Eu vou dominar sobre ele. Porque o inimigo ele vai tentar de todas as formas nos derrubar. Ele vai tentar de todas as formas fazer com que nós caímos. Mas existe um Deus que ele está disposto a segurar em nossas mãos, a nos ajudar a vencer. Mas será que nós estamos dispostos
a todos os dias nos colocar na presença dele e orar como Davi orou. Senhor, eu conheço os meus pecados, eu sei das minhas transgressões, os meus pecados estão diante de mim todos os dias. Contra ti somente, Senhor, eu pequei, eu errei. Então entenda que em alguns momentos de nossas vidas, ou todos os momentos, eu preciso me colocar diante de Deus, não com um olhar soberbo, arrogante, mas com um coração humilde e um coração sincero, um coração quebrantado, um coração que esteja o que? Contrito. Porque nós vemos que Davi, ele começa a dizer que o Senhor não rejeita um coração quebrantado. O Senhor não rejeita um coração contrito. O Senhor não rejeita. Mas para isso acontecer, necessariamente tem que estar onde? Aqui dentro. Não tem que estar aqui na palavra. Porque as palavras são fáceis. Por isso que a Bíblia diz que com a boca se faz confissão para a salvação, mas com o coração é que se crê para a justiça. Eu posso falar um monte de coisa e as pessoas vão acreditar naquilo que eu falo. Mas Deus não vai olhar para aquilo que eu estou falando. Deus vai olhar para aquilo que eu estou sentindo. Se há sinceridade nas minhas palavras, se há sinceridade nas minhas atitudes, se há sinceridade nos meus gestos, ou se aquilo é somente para agradar o ouvido de algumas pessoas, somente para agradar alguém. Entenda uma coisa: se você não conseguir agradar a Deus, todos que você conseguir agradar vai ser em vão, vai ser perda de tempo. Eu tenho que primeiro me convencer que eu preciso ser fiel a Deus. Se eu conseguir ser fiel a Deus, eu vou conseguir ser fiel no meu casamento. Eu vou conseguir ser fiel com as pessoas. Eu não vou enganar as pessoas. Eu não vou mentir para as pessoas. Eu não vou passar a perna nas pessoas. Porque o meu princípio está em ser fiel a Deus. E eu conseguindo ser fiel a Deus, as outras coisas eu não vou fazer. Por quê? Porque o homem não consegue me ver em todos os lugares, mas Deus consegue me ver. Então eu entendo que qualquer lugar que eu estiver e qualquer coisa que eu for fazer, eu não posso quebrar o primeiro princípio, que é a minha fidelidade com Deus. Em dizer, eu vivo uma vida para agradar o Senhor. Nós temos que fazer em alguns momentos como José fez na casa de Potifar. Quando a sua mulher agarra ele e diz, deita comigo, e ele, eu não posso, porque o meu Senhor colocou tudo aqui nas minhas mãos, mas você é a esposa dele. Só que ele ainda vai além, ele diz, mesmo que eu quisesse, mas eu ainda tenho um Deus e ele não permite. Eu ainda tenho um Deus e eu ainda sirvo a Ele, e para Ele é errado. Então se para Ele é errado, para mim também é, porque eu quero ser fiel a Ele. Então entenda que alguns princípios nós não podemos quebrar. Por quê? Porque não é onde nós estamos. José não estava na casa dele, José não estava na família dele, José não estava na terra dele, José estava sendo escravizado.
mas ele dizia: muitas coisas podem me acontecer, muitas coisas podem tentar abalar o meu emocional, tentar abalar a minha fé, mas aonde eu estiver, a minha fidelidade com Deus vai estar comigo. Aleluia! Ele podia ter motivos para abandonar tudo e dizer: não, é isso mesmo. Mas ele dizia: não vale a pena trocar um momento com alguns prazeres de uma vida de fidelidade a Deus. Não vale a pena trocar a minha santificação por alguns momentos, não vale. Então entenda que José, naquele momento, ele domina a sua vontade. Ele aprende a conviver com aquilo diante dos Deus e dizer: não, eu não quero. Eu prefiro continuar sendo fiel a Deus. A nossa vida são escolhas. E elas vão estar diante dos nossos olhos todos os dias. E José não chegou aonde ele chegou se não fosse as escolhas dele em dizer não para o erro, em dizer não para o pecado. E mesmo ele dizendo não, ele foi condenado por aquilo, ele foi preso por aquilo. Mas sabe o que eu entendo muitas vezes? A vantagem de sermos fiel a Deus é que todos podem nos acusar, todos podem nos condenar e todos podem dizer que nós estamos errados. Mas quando nós dobramos o nosso joelho, nós podemos dizer: Senhor, Tu sabes que eu não cometi. Podemos orar e dizer: Senhor, Tu sabes que eu não falei. Tu sabes, Senhor, que não fui eu. E o Senhor sabendo, para mim já é o suficiente. Porque isso me deixa de consciência tranquila. Porque não adianta todos dizer que você não fez, e o Senhor está dizendo: eu vi que você fez. Então é melhor dizer todos para você: você fez. E você, quando dobrar o seu joelho, você dizer: Senhor, Tu sabes que eu não fiz. Então a minha consciência está tranquila. A minha consciência está tranquila. A minha vida com o Senhor está tranquilo. É isso que muitas vezes nós precisamos. E José, ele estava sendo condenado, ele estava levado à prisão, mas ele estava o quê? Consciência tranquila. Porque a oportunidade apareceu para ele pecar, mas ele disse: não quero. E essa luta que Davi, ele estava tentando dizer, que ele estava tentando mostrar aquilo que ia conviver com ele todos os dias, mas a escolha era sempre dele. Então entenda uma coisa, que tudo aquilo que acontece em nossas vidas é porque muitas vezes nós tomamos as escolhas erradas. É porque tudo aquilo que acontece em nossas vidas é porque muitas vezes não queremos dizer não ao pecado. Queremos dizer sim e sofrer a consequência depois. Mas através desta palavra eu venho te alertar que melhor é dizer não. Melhor é sofrer, melhor é ser envergonhado muitas vezes. É melhor as pessoas olharem para você e você diz: não, eu não bebo, eu não faço nada de errado. E as pessoas dizem: não, mas isso é loucura, isso aí. Para que tudo isso? Pode fazer, todo mundo faz, a maioria faz. Você diz: não, mas eu prefiro conservar a minha santificação, meu Senhor. Porque convites para o erro nós vamos achar de monte. Convites para você errar vai ter de monte. Para você pecar
vai ter um monte. E aí eles vão tentar te convencer e dizer, não, mas eu faço, aí eu estou aqui, ó. Nada acontece, pode fazer. Vai dar tudo certo. Mentira! Se você errar e falhar, vai dar tudo errado. Mas é porque muitas vezes neste mundo parece que o certo é errado e o errado é certo. E parece que quando queremos acertar, parece que as coisas começam a dar tudo errado. E quando começamos a errar, as coisas parecem que vai dar tudo certo. Mas é porque o pecado é algo imediato. E o acerto, muitas vezes, é algo que precisa ser plantado. Quando acertamos, não vamos ser reconhecidos agora. Quando José acertou e não traiu, e não adulterar, ele não foi reconhecido naquele momento. Mas quem ele se tornou depois? O governador do Egito. Então é isso. Os nossos pecados, eles vão deixando marcas em nossa trajetória. E que quem sabe, se continuarmos errando e falhando, nunca vamos atingir o nosso alvo. Porque vão deixando marcas. E a hora que Davi, ele tem um desejo de Senhor, eu quero construir um templo ao Senhor. O Senhor habita em tenda, mas eu quero construir um tabernáculo. Deus olha para Davi e diz, Davi, você não pode. Porque as suas mãos derramaram sangue. Ou seja, a hora que ele queria fazer algo para Deus, Deus disse, você não pode, porque as manchas da sua trajetória te tiraram o direito de você fazer isso agora. É por isso que nós vemos, não, mas tem tantas pessoas que faz isso, faz aquilo outro. Sim, estão sendo perdoadas. Mas entenda que a hora que você olha a trajetória, será que eles vão atingir o alvo amanhã? Será que eles vão conseguir alcançar aquilo que é de mais precioso, que é a vida eterna? Ou será que a hora que eles quiserem fazer algo para o Senhor, um desejo, Deus vai dizer, mas isso eu não tenho na sua vida. Porque você não teve firmeza, você não teve constância, você não teve uma vida, um andar comigo. Entenda que quando Davi ele desejou fazer algo para o Senhor, Deus disse, você não pode, mas um da sua descendência vai fazer. Por quê? Porque as mãos dele derramaram muito sangue. Então entenda isso como um alerta sobre as nossas vidas. Entenda isso que Deus ele está querendo dizer para mim e para você. Que Ele nos perdoa, que Ele nos salva, que a qualquer momento que nos arrependemos, Ele vai nos perdoar. Mas só que a nossa trajetória e o nosso passado não apagamos. Sempre vai ter alguém que vai falar dos nossos erros. Sempre vai ter alguém que vai olhar com um olhar de desconfiança. Sempre vai ter alguém que vai dizer, o seu passado foi assim, será que você mudou? É por isso que se há uma mudança, nós precisamos pecar o mínimo possível, errar o mínimo possível, falhar o mínimo possível e entregarmos a nossa vida ao Senhor. E dizer, Senhor, me ajuda. Eu sei que há uma dificuldade, mas me ajuda a resistir, me ajuda a me santificar, me ajuda a permanecer firme. Entenda que Davi ele sofreu todas as consequências, porque a espada não se apartou da casa dele, mas ele não voltou a errar, ele permaneceu firme
na presença do Senhor. E o que Deus ele quer ver em nós, se nós estamos dispostos a não voltar atrás, a não fazer como o povo que Deus tirou eles do Egito, e eles tinham lembrança das coisas do Egito. Entenda uma coisa: apague as lembranças do mundo da sua mente. Apague as lembranças das coisas do mundo de dentro de você. Apague elas e diz: não, no mundo eu só sofria. No mundo eu só era escravizado. Mas hoje Jesus me libertou. E a minha importância é permanecer na presença do Senhor. Aleluia! É permanecer buscando ao Senhor. Porque somente Ele é aquele que pode fazer e aquele que pode operar todas as coisas em nossas vidas. O grupo de louvor se prepara para estar louvando. E entenda uma coisa: o Senhor é aquele que pode fazer todas as coisas na sua vida. Aleluia.